Olá, meus amigos, tudo bom com vocês? Espero que sim, sempre nas graças de Deus. Estamos aqui, mais uma vez, quinzenalmente, para darmos continuidade aos nossos bate-papos sobre mediunidade. O que você precisa saber? Hoje já estamos no tema número 125 e vai perguntar o seguinte: no mundo espiritual, tem academia preparatória para efeitos físicos? O nosso tema dessa quinzena vai versar sobre os efeitos físicos, não é? Então nós vamos tentar entender um pouco, não é, com a prática, o que são esses efeitos físicos. Ouçamos aí o que Allan Kardec nos fala sobre o assunto. As manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa e convence-nos da presença de uma força superior ao homem. Em alguns casos, mais louvável é a intenção a que excedem. Procuram chamar a atenção e pôr-se em comunicação com certas pessoas, com o fim de lhes pedirem qualquer coisa para si mesmos. Muito temos vistos que pedem prece, outros ainda que desejam no interesse do próprio repouso reparar uma ação má que praticaram quando vivos. Se se trata de um espírito infeliz, manda a caridade que lhe dispensemos as atenções que mereça. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 5. Diante do texto de Allan Kardec, né, nós vamos buscar um acontecimento prático que houve conosco para encaixarmos aí a teoria e a prática. Uma dessas noites, nós fomos acordados aqui em casa com um ruído estranho lá no nosso quarto, não é? Para ser mais exato, na suíte. Então, alguém parece que abriu a tampa do lixo e fechou. Nós acordamos, eu fui ao banheiro ver, né, se tinha alguma coisa, tudo normal, não vi nada. Então, como não vimos nada, voltamos a dormir normalmente, claro, né? Porém, isso foi durante a semana. Na reunião mediúnica, nós questionamos a espiritualidade por uma questão de aprendizado, de conhecimento, não é? Se aquele ruído tinha sido alguma coisa natural, não é? Ou se foi provocado espiritualmente, não é? Por algum efeito físico. O mentor que é responsável pelo nosso trabalho, ele nos revelou que tratava-se de um irmão desencarnado e que a intenção dele com aquele ato de efeito físico era apenas chamar a nossa atenção. Porque ele estava muito desesperado, não é? E queria conversar conosco, ou com a médium, não é? Perguntamos então se ele ia dar passividade, se ele ia falar na reunião. E o mentor disse que não, né? Que ele ainda não tinha condições, porque ele estava muito ansioso, não é? E para trazer as coisas dele, e ele não tinha condições de falar. E aí nós falamos, bom, então isso vai ficar sendo dentro da normalidade, esses barulhos? E falou, sim, em vez em quando, óbvio, não é? Em virtude do próprio trabalho e dos espíritos dessa região, né, daqui de Portugal, que não tem essa relação com o espiritualismo que nem nós temos no Brasil, não é? Vai ser comum eles tentarem chamar nossa atenção, não é, através de efeitos físicos. Mas ele diz que nós não deveríamos temer esses espíritos. E eles não querem nos fazer mal, não é? Então, a única exclusiva razão deles fazerem efeitos físicos é simplesmente chamarem atenção. E que nós deveríamos ter paciência com eles, né? Já que eles não são espíritos maus e agem desse modo mais por desespero, por ansiedade, por vontade, né? E falou também que nós, os espíritos que desejam nos fazer mal, não é?
já não utilizam mais esse tipo de efeito físico, esse tipo de mediunidade, né? Então, de fenômeno, aliás, de efeito físico. Eles utilizam outros tipos, como a obsessão, não é? Então, quer dizer, não sei se é bom ou mal, né? Se nós já estamos no nível que só nos ataca os obsessores. Às vezes eu lembro, né, de que a quem muito foi dado, a mais será cobrado. Mais será cobrado. Então parece ser o caso de quem já trabalha com mediunidade há muito tempo e estuda o espiritismo. De qualquer forma, ouçamos novamente Allan Kardec sobre esse assunto. Entre os escolhos que apresenta a prática do espiritismo, cumpre-se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nunca é praticada senão pelos espíritos inferiores que procuram dominar. Os bons espíritos nenhum constrangimento infligem. Aconselham, combatem a influência dos maus, e se não os ouvem, retiram-se. Os maus, ao contrário, se agarram àqueles de quem podem fazer suas presas. Se chegam a dominar algum, identificam-se com o espírito deste e o conduzem como se fora verdadeira criança. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 23. Então, meus amigos, esse nosso bate-papo de hoje é para deixar assim bem claro que a maioria dos espíritos que fazem efeitos físicos nas nossas casas, né, dos lugares que nós frequentamos, a finalidade deles não é nos assustar ou nos fazer mal, é simplesmente para chamar a atenção dos médiuns, né, porque eles estão precisando de alguma coisa, não é? Eles estão tendo a necessidade de falar e às vezes os médiuns não os percebem, então eles usam desse expediente, né, de chamar a atenção. Mais uma vez, vamos ouvir Allan Kardec sobre o assunto. Tais fenômenos, a que se poderia dar o nome de espiritismo prático natural, são muito importantes, por não permitirem a suspeita de conivência. Por isso mesmo, recomendamos às pessoas que se ocupam com os fatos espíritas que registrem todos os desse gênero, que lhes cheguem ao conhecimento, mas, sobretudo, que eles verifiquem cuidadosamente a realidade, mediante pormenorizado estudo das circunstâncias, a fim de adquirirem a certeza de que não são joguetes de uma ilusão ou de uma mistificação. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, capítulo 5. De qualquer forma, meus amigos, apesar de todo agora, né, de todo esse esclarecimento dos nossos orientadores espirituais, da nossa reunião, não é? Que nos ensinam e nos explicam por que determinados fenômenos acontecem, né? Mas, de qualquer forma, eu devo confessar, não é? Que eu só não corri porque a porta do quarto estava trancada. Eu fico muito feliz de poder conversar sobre essas coisas práticas, não é? E toda essa metodologia espírita dada no kardecismo que explica, né, direitinho esses fenômenos, não é? Principalmente de efeitos físicos. Eu quero agradecer a todos, uma boa quinzena novamente, sempre lembrando que a mediunidade é uma relação de amor e principalmente de fraternidade. Fiquem todos com Deus e tchau.